Olá, meus queridos, tudo bem? Então, continuando com vocês aí sobre industrialização, o professor hoje vai falar para vocês é, sobre a industrialização do Brasil, mas de um modo um pouquinho diferenciado. Nós vamos fazer aí a resolução de algumas atividades para vocês, né, ficarem cientes, né, de como isso daí, ou seja, este assunto, melhor falando, é cobrado aí nos principais vestibulares aí do nosso país. Então, diante disso, vamos à primeira questão, que é bastante interessante. Então, a primeira questão é da FUVEST São Paulo, que diz o seguinte: a política industrial do atual governo brasileiro visa, né, proteger as indústrias tradicionais de baixa tecnologia. Já começou errado. Então, nem precisa terminar de ler aqui, ó, tá? As indústrias, né, proteger as indústrias tradicionais de baixa tecnologia, isso daqui não é legal, tá? Porque, logicamente, hoje o nosso país e todos os outros países, eles investem muito em tecnologia. Então, se tem alguma proteção, a proteção visa, logicamente, estar diretamente relacionada à alta tecnologia, ou também chamada tecnologia de ponta. Então, já podemos descartar aí a letra A. Letra B. Proteger a indústria nacional contra a competição desleal de empresas estrangeiras mais eficiente. Isso daqui são políticas protecionistas, que muitas vezes, quando alguns países utilizam destas políticas protecionistas, o que acontece? As multinacionais acabam boicotando esses países. Então, o nosso país não está diretamente relacionado a essas políticas protecionistas, a não ser, logicamente, quando é necessário. Uma melhor distribuição geográfica do parque industrial, que atualmente concentra-se no Sudeste. A concentração do nosso parque industrial não é somente no Sudeste, como já visto nas aulas passadas, ela está também concentrada na região Sul. Tá? E segundo, logicamente, o geógrafo, a regionalização do nosso país, né, por economia geoeconômica, o geógrafo Pedro Pinchas, ele estipa o extremo norte de Minas Gerais, então aqui não pode ser toda a região Sudeste. Ampara os setores industriais de alta tecnologia, garantindo-lhes reservas de mercado e apoio tecnológico. Esta garantia de reserva de mercado é algo também que, dentro de uma proposta neoliberal que nós estamos vivendo, não é, digamos assim, uma característica plausível. É desenvolver maior eficiência produtiva e competitividade das empresas, desestimulando cartéis e monopólio. Então, nós temos por uma assertiva correta a letra E. Por quê? Tá? A partir do momento que você desestimula os cartéis e os monopólios, logicamente o preço das mercadorias tendem a cair e, logicamente, eleva o consumo e eleva também, digamos assim, a rotatividade dessas mercadorias. Tranquilo? Aí a Unicamp vem com uma questão, né, da seguinte forma: levando em consideração que historicamente a implantação de indústrias siderúrgicas constitui-se um fator fundamental no processo de industrialização, justifica a importância das indústrias siderúrgicas. Então, para justificar essa importância das indústrias siderúrgicas, nós temos que lembrar o que é uma siderúrgica, né? Então, a principal função da siderúrgica é produzir aço. Então, ela vai transformar o ferro em aço propriamente dito. Então, surge aí aquilo que nós chamamos de indústria de base, né? E essa indústria de base vai fornecer aí a base, o equipamento para os outros parques industriais, principalmente para a indústria de transformação. Beleza? Vamos ver ali a respostinha. Olha só, é a indústria de base que fabrica o aço que será usado por todas as outras indústrias. Belezinha? Como acabei de falar aí para vocês, tá? Explique como se deu sua implantação no Brasil. Então, a implantação no Brasil, das siderúrgicas vai ocorrer na era Vargas, ou seja, no governo Vargas com Getúlio Vargas.
onde, logicamente, ele vai desenvolver esse parque industrial principalmente na região sudeste, e esta região sudeste, tá, com esse polo industrial de indústria de base, vai ser modelo aí para o parque industrial de outras regiões do nosso país. Tranquilo? Vamos ver lá a resposta. Olha só, ocorreu por meio de iniciativa governamental de Getúlio Vargas, que escolheu o Sudeste para instalar esse setor produtivo. O objetivo era impulsionar a industrialização nacional, ou seja, servir aí de modelo para outros parques nacionais aí, ou seja, regionais do nosso país. Aí, essa questão aí número 3, né, vestibular lá do Rio de Janeiro, diz o seguinte: com a implantação da grande siderurgia no país, a partir dos anos 30 e 40, incrementou-se a demanda do carvão mineral. Esta demanda, no entanto, não foi satisfeita pela produção nacional em virtude de. Então, aqui nós já estamos falando de indústria e fontes de energia, tá? Então, vamos lá. A questão número 3, então, a afirmativa 1, tá? Dentro dessa afirmativa 1, logicamente, nós vamos ver o que? Olha só, a baixa qualidade proveniente de baixo teor de cinzas e enxofre. Então, a baixa qualidade do carvão, logicamente, é relacionada ao seu teor calórico e não ao teor de cinzas e enxofre. Aí ficou esquisitinho aí. A segunda, dificuldade de extração das jazidas nacionais que são contínuas e bem espessas. Não tem, né, não há muita dificuldade para essa extração nacional, mesmo porque, tá, elas ficam em áreas de bacias sedimentares e as principais jazidas carboníferas do nosso país estão localizadas na região sul do Brasil. Terceira, elevado custo finais onerado pela deficiente estrutura de transporte. E essa daqui pode ser levada como uma afirmativa verdadeira. E a quarta, volume de carvão, né, coquificável ser inferior ao que pede o mercado. Aqui nós temos outra assertiva, tá? Também que pode-se dizer que está correta. Então, fica aí, né, a 13 e a 4. Lembrando, então, 13 e 4, somente a 13 e 4, então a letra E como resposta aí correta, beleza? Aí nós temos outra, a questãozinha aí também do Rio de Janeiro, diretamente relacionado a um gráfico, tá? Aqui nós vamos ter que marcar a afirmativa errada, beleza? Então, das resoluções diretamente relacionadas às afirmativas, diretamente relacionadas ao gráfico, somente uma, tá? Não tem nada a ver aqui com o gráfico propriamente dito. Então, dica que eu dou: quando cai um gráfico, nós temos que analisar o que? A legenda, beleza? Então, notem que o gráfico está diretamente relacionado a essas torres aqui. E essas torres, logicamente, com coloração diferente. Essa coloração diferente, nós encontramos a resposta de cada uma, né, o que significa cada uma aqui na legenda. Então, quando cair um gráfico assim, uma atividade do PAS, do PSS, ou seja, de um vestibular, ou mesmo uma questão do professor, vocês têm que localizar a legenda, porque sem a legenda você não consegue responder, beleza? Então, vamos lá ver qual que é a assertiva errada aí dessa atividade aí de vestibular. Então, nós temos aqui, ó, a má distribuição regional da indústria é um dos mais graves fatores de desigualdades regionais. Belezinha, certinho, tá? Então, essa má distribuição regional da indústria, tá, gera, logicamente, desigualdades regionais, de região para região. É fácil nós notarmos isso quando nós comparamos a região sudeste com a região centro-oeste ou norte do nosso país. Digamos assim, a desigualdade regional que há entre essas duas regiões é incrível. Letra B, tá? A relação dos três elementos citados
indica serem as indústrias nordestinas, principalmente de pequeno porte. Então, se nós voltarmos lá ao gráfico, nós iremos notar que o Parque Industrial Nordestino, ele é sim de pequeno porte. Olha só o valor da transformação, estabelecimento, então em comparação ao Sudeste, já em comparação próprio Nordeste, em comparação ao Sul, é de pequeno porte sim. Então a relação dos três elementos indica serem as indústrias nordestinas, principalmente de pequeno porte. Então, aqui nós temos a da região norte, pequeno porte, região nordeste, nordestina aqui, voltando a falar também, pequeno porte, região sul, moderada, centro-oeste, também pequeno porte, e do sudeste se destaca como indústrias de grande porte. Então, nós temos a do norte, nordeste, sul e centro-oeste, digamos assim, que são parques industriais aí em desenvolvimento. Então, a letra B aqui está correta, beleza? Se trocasse aqui, tá? A relação dos três elementos indica serem as indústrias do norte, principalmente de pequeno porte, também estaria correta, beleza? Então, norte, e do nordeste, que está diretamente relacionado à indústria nordestina aqui, está corretíssima aí esta afirmativa. Aí nós temos a letra C. As disparidades da distribuição espacial revelam a inexistência ou escassez de matéria-prima fora do Sudeste. Vamos ver lá, que está meio esquisito isso daí, ó. Estabelecimento, aqui nós temos a região Sudeste, o pessoal ocupado na produção, PO, então, pessoal ocupado, valor de transformação. Então, aqui eu não vejo como ela tem um valor de transformação alto, a deficiência de matéria-prima nesta região aí. Então, para mim, por enquanto, aqui a C é a afirmativa errada. Nós vamos analisar as outras. A pouca industrialização do norte resulta quase integralmente do que se produz na Zona Franca. Beleza, certinho. O norte é destacado pela Zona Franca de Manaus. O sul tem uma tradição industrial que está ligada ao mercado interno, gerado pelas médias propriedades. Belezinha também, tá certinha. Então fica aí como errada a opção ou a afirmativa C. Beleza? Lembrando, se surgir alguma dúvida aí, anotem para ser retirada nas próximas lives aí. Questãozinha aí do Paraná, que diz assim: em sua fase inicial, associada à substituição das importações, a industrialização brasileira ressentiu-se principalmente, tá? Então vamos ver ali a afirmativa correta aí da questãozinha 5, A falta de iniciativa estatal, uma vez que o Estado tinha interesse em manter a agroexportação do café, não tinha como, porque, logicamente, nesse inteirinho aqui, nós já estávamos vivendo a crise de 1929 e ninguém estava importando, exportando mais nada praticamente dito. Mas nós não podemos esquecer que a industrialização do nosso país veio através da venda do café, do dinheiro arrecadado aí com a venda do café propriamente dito. Aí nós temos das dificuldades provocadas pela Grande Guerra que impossibilitavam a produção de bens antes importados, não, que impossibilitou aí a produção de bens antes importados foi a crise de 1929, beleza? Da conjuntura internacional desfavorável, pois grandes potências econômicas procuravam manter o monopólio industrial, tá? Então aqui a conjuntura internacional desfavorável, isso daqui não ocorreu, beleza? Pois as grandes potências econômicas procuravam manter o monopólio industrial, isso daqui elas procuravam manter mesmo o monopólio industrial para suas regiões, mas a conjuntura internacional desfavorável, isso daqui
praticamente inexistente, muito pelo contrário, era bem favorável na época. Da ausência de uma integração em nível de América Latina, tá? Esta integração a nível de América Latina, para falar a verdade, nunca existiu, tá? Nós temos alguns blocos econômicos, exemplo, o Mercosul, que está restrito à América do Sul, Nós temos outros, blocos econômicos aí que estão restritos à América do Norte. Então, a América Latina ela nunca teve uma integração, digamos assim, favorável, beleza? Ela nunca teve uma integração una, porque também nós temos que lembrar que dentro da América Latina nós temos, um paizinho de regime socialista que é Cuba, beleza? Então, esta ausência de integração em nível de América Latina, como nunca existiu, essa afirmativa aqui não está correta. Da falta da integração do território, reflexo de uma organização espacial ligada à exportação de bens primários. Então, creio que, em sua fase inicial associada à substituição das importações, a industrialização brasileira ressentiu-se principalmente da falta de integração do território nacional, reflexo de uma organização espacial ligada à exportação de bens primários. Então, resposta E é a resposta corretinha aí desta atividade. A atividade número 6, penúltima atividade, que diz o seguinte: as seguintes afirmações referem-se à industrialização brasileira. Então, nós vamos ver que, olha só, a participação do capital das multinacionais na construção da infraestrutura em produção energética da rede viária, não há participação aí, digamos assim, plausível, beleza, do capital, das multinacionais na construção de infraestrutura em produção energética e rede viária. A rede viária são as vias, é o governo propriamente dito que disponibiliza logicamente as vias aí de escoação das mercadorias e também as fontes de energia, beleza? Logicamente para atrair essas multinacionais até o nosso território, e não parte das multinacionais fazerem esse tipo de, digamos assim, de benefício, tá? A concentração espacial no Sudeste, tá? Em especial no eixo Rio-São Paulo. Então, nós vamos ver que esta afirmativa 2 aqui, está efetivamente correta. Concentração espacial no Sudeste, em especial no eixo Rio-São Paulo, é onde está concentrada o maior número de parques industriais do nosso país. Beleza? Então, essa daqui já dava para marcar ali com Czinho de certo propriamente dito, tá? Vamos ver aqui a participação governamental através do plano de metas durante o governo Kubitschek. Plano de metas, lembrando, queria desenvolver o Brasil em 5 anos, aquilo que o Brasil não havia desenvolvido em 50. Então, essa daqui pode ser levada como uma afirmativa correta também. A 4 vamos ver aqui, a aplicação de vultosas verbas em ciências e tecnologia no setor de pesquisas das universidades. Ainda as seguintes afirmações referem-se à industrialização brasileira. Ainda, logicamente, na época, esta aplicação vultosa de verbas em ciências e tecnologia no setor de pesquisa das universidades, infelizmente, ainda não é uma realidade do nosso país. Tanto é que várias universidades aí nos últimos anos, se nós formos ver aí, federal, estadual, entram em greve por falta de verbas para, logicamente, atender até mesmo ao pagamento dos professores, até mesmo a limpeza, da sua estrutura física. Imagine investir aí pesado, em pesquisa e tecnologia. Infelizmente, ainda não é, digamos assim, algo da realidade do nosso país.
Então fica aí como as afirmativas corretas, né? A 2 e a 3. 2 e a 3 se encaixa aí na letra C. Então, respostinha correta, a letra C, tá? Dessa questãozinha aqui da FATEC lá de São Paulo. E por último, tá? Nós temos aí a atividade 7, que diz o seguinte, né? É uma somatória, tá? E diz o que aqui, ó, a industrialização no Brasil provocou profundas transformações na organização do espaço. Baseando-se nessa afirmativa, pode-se dizer. Então, vamos lá. Número 1. No período do governo Juscelino Kubitschek, o Brasil atingiu um estágio de desenvolvimento e independência econômica que possibilitou a consolidação do seu parque industrial. Eu não posso, tá, levar essa afirmativa aqui como correta porque não consolidou, tá, o seu parque industrial. Infelizmente, né, o plano de metas de Juscelino Kubitschek não foi cumprido, digamos assim, beleza? Aí nós temos a 2, tá? Que diz o seguinte: o período do milagre econômico caracterizou-se pela concentração industrial, pela produção de bens de consumo duráveis e pelo aprofundamento dos desníveis regionais. Essa 2 aí eu posso levar como afirmativa correta, assim como a outra questão que nós analisamos, tá? Esses desníveis regionais nada mais são do que as desigualdades regionais que ocorrem, tá? Pelo seguinte fator ali industrial, não só pelo fator industrial, mas o fator, né, do parque industrial é bastante plausível, né, no desenvolvimento aí de cada região do nosso país, beleza? Então a 2 aí pode assinalar como correta. A 4, né, o crescimento econômico brasileiro nas décadas de 70 e 80 do século XX está associado ao crescimento de sua dívida externa. Certinho, tá? Tanto é que a dívida externa estava tão acelerada que a década de 80 é considerada aí uma década perdida, né, industrialmente falando aí, do nosso país, beleza? Ao se industrializar, o Brasil conseguiu crescer economicamente e promover o seu desenvolvimento. Não, o Brasil é um país em desenvolvimento e não é um país desenvolvido. Então essa 8 aqui está fora, beleza? A indústria automobilística brasileira consolidou a formação do complexo industrial de São Paulo, certinho? E lembrando que essa indústria automobilística foi bastante incentivada por Juscelino Kubitschek. Então, se não me falha a memória, né, ficou aí como correta a 2, a 4 e a 16. 2, 4, 16, 16 mais 4, 20, mais 2, 22. Então, a somatória é 22. Então, as respostas, né, corretas, 2, 4, 16, né, somatória aí 22. Beleza? O professor espera que tenha ajudado vocês aí na resolução dessas atividades. Qualquer dúvida, como já dito, né, anotar aí para que essas dúvidas possam ser retiradas nas próximas aulas. Belezinha? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o fim de semana de vocês e até mais ver.